Olá, meu nome é Yuri Soares Gondim. Eu venho aqui com a ajuda do meu orientador André Reis Novaes apresentar a pesquisa para a CEMIC. Guerra, Mapas e Memória, a cartografia da guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai na obra de General Augusto Tasso Fragoso. Nossa pesquisa começa agora no longo da pandemia e o plano original era visitar o Arquivo Histórico do Exército. Vista a pandemia, tivemos que alterar nossa pesquisa e pegamos três caminhos distintos, seguindo passos de pesquisas prévias do meu orientador sobre a produção e circulação de mapas durante a guerra. Vamos primeiro visitar o acervo da Vida Fluminense, Folha de Ocósseria Ilustrada, que é um periódico que circulou entre 68 e 74, que foi justamente 4 anos depois do começo da guerra, e ela termina 8 anos depois do fim da guerra, e produziu uma vasta iconografia durante esse período. Depois pegamos o caminho de ver o Atlas Jordan, também conhecido como Atlas Histórico da Guerra do Paraguai, que foi essa produção de mapas feitos para o Exército, são, enfim, as ofensivas e registros de estratégias militares. A esse caminho, fomos pela obra agora do historiador general Augusto Tasso Fragoso, que produziu essa obra, História da Guerra entre a Tríplice Aliança e o Paraguai, e possuiu uma vasta documentação que ele conseguiu agregar para a uma produção de mapas originais. O interessante desses três acervos é que nós conseguimos, então, fazer esses três universos. O primeiro, do midiático, que tinha essa função de narrar, informar e acalmar as massas durante o período da guerra. Outro caminho foi o militar, que é o do Atlas Jordan, que são os registros desses mapas e das ofensivas, das contraofensivas, estratégias militares, de fato. E o outro é esse da memória dos livros de história do Tasso Fragoso, que tem essa função de um estudo com a intenção de produzir uma memória celebratória da guerra. Uma coisa interessante ao longo dessa pesquisa é que logo de cara nós vimos esse paralelo, esses diálogos. O mapa que aparenta aqui, Planta da República do Paraguai, foi encontrado tanto na obra do Jordan quanto na obra do Tasso Fragoso, que reutilizou esse mapa para, enfim, para a produção do seu próprio material. E essas marcações vermelhas são esses caminhos de perseguição a Sonos Lopes, então dirigente do Estado do Paraguai. E a partir dessa investigação, chegamos às seguintes perguntas, que são os nortes da nossa pesquisa. Como foram as trocas entre esses nichos? A mídia, o Atlas Jordan e a própria produção do Tasso. Quais são as bases para esses novos mapas encontrados na obra do Tasso? O que serve de inspiração e, de fato, mapeamento, né, para fazer esses novos mapas? E quais são os símbolos e significados sobre a guerra que foram propagados pela linguagem cartográfica? Um elemento importante de se dizer é que a obra do Tasso Fragoso são esses 5 volumes que eles foram feitos primeiramente para o Exército, para contar uma história para o Exército mesmo. E, entretanto, é uma obra de profundo detalhamento que acaba se tornando referência. E é interessante ver isso, porque apesar de todo o detalhamento, de toda a riqueza de detalhes que o Tasso é capaz de conseguir adquirir, a conclusão que ele dá é um pouco maniqueísta. Ele culpa a guerra a Solano Lopes, que era um megalomaníaco que queria expandir seu território. E a partir dos mapas presentes na obra do Fragoso, tanto os mapas originais quanto os mapas que ele resgatou de outras obras, percebemos essas linguagens em linhas, em setas, em áreas, em X e rasuras pelo mapa. E é interessante perceber que essa história desse mapa que foi encontrado aí parece mostrar um exército brasileiro aliado que foi impecável, que não teve baixas, que não perdeu em nenhum avanço. Dito isso, a partir dessa pesquisa, a partir dessa comparação de três acervos com essa afirmativa agora dessa narrativa celebratória de um Brasil impecável, procuramos identificar como é que essa linguagem específica é capaz de contar essa história celebratória do Exército. Para além disso, o estado atual da pesquisa, estamos montando algumas tabelas e categorizando certos elementos de mapas, como localidade, escala numérica e geográfica, qual é a linguagem gráfica e qual é a base de dados para a produção de soft mapas. Para além disso, pretendemos apresentar um artigo no International Society of the History of the Map, nos dias 12 e 13 de maio do ano que vem, e, para além disso, essa pesquisa pretende ser uma base para um futuro mestrado, apresentado para a UERJ. Muito obrigado.